Olá, queridos inscritos e amigos cristãos. Primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao meu canal. Espero que aqui possamos partilhar conhecimentos e dúvidas a respeito da nossa fé para que na medida em que nosso canal cresça, consigamos atingir um número cada vez maior de fiéis e pessoas que se convertam ao cristianismo. No vídeo de hoje gostaria de conversar sobre o que significa ser um cristão católico. Os grandes santos da Igreja Católica têm diferentes reflexões sobre o que é ser católico, mas todas convergem em torno do chamado à santidade, ao amor a Deus e ao próximo, e à fidelidade à doutrina da Igreja. Aqui estão algumas citações e ensinamentos marcantes. Santo Agostinho dizia: pertencer à Igreja é amar o corpo de Cristo. Santo Agostinho ensinava que ser católico é estar unido ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Ele dizia: ame a Deus, e faça o que quiser. Essa frase destaca que ser católico não é apenas seguir regras, mas amar verdadeiramente a Deus, o que transforma nossas ações. Para ele, a fé e a caridade eram inseparáveis da vida católica. São Francisco de Assis dizia: ser católico é viver o Evangelho. Francisco de Assis destacou o testemunho de vida. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ele acreditava que ser católico é imitar Jesus em pobreza, humildade e amor aos mais necessitados. São Tomás de Aquino dizia: ser católico é buscar a verdade. São Tomás ensinava que a vida católica é buscar e viver a verdade, que é Cristo. A caridade é a forma de todas as virtudes. Para ele, ser católico envolve o uso da razão iluminada pela fé, para conhecer e servir a Deus. Santo Inácio de Loyola dizia: ser católico é discernir e fazer a vontade de Deus. Fundador da Companhia de Jesus, ensinava que ser católico é viver uma vida orientada para Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Lema dos jesuítas. A prática do discernimento espiritual era central em sua visão. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: ser católico é confiar na misericórdia de Deus. Santa Teresinha enfatizava a confiança total em Deus. No coração da Igreja, minha mãe, serei o amor. Manuscrito B, História de uma alma. Ela via a vida católica como uma entrega simples e amorosa, vivendo a pequena via de santidade e pequenas ações feitas com grande amor. Já São Pio de Pietrelcina dizia: ser católico é amar a Igreja e obedecer a Deus. Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos, é a chave do coração de Deus. Ele enfatizava a necessidade de sacramentos, oração e uma vida de penitência. São João Paulo II disse: ser católico é ser missionário. João Paulo II insistia na responsabilidade de todo católico em anunciar o Evangelho. Não tenhais medo. Abri, antes, escancarai as portas a Cristo. Homilia de sua inauguração como Papa em 1978. O ser católico, segundo ele, é testemunhar Cristo no mundo, sem medo ou vergonha. Mas agora vejamos o que a Bíblia diz sobre ser um cristão de verdade. Mas antes, não perca a oportunidade de fortalecer sua fé. Inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhuma reflexão, estudo bíblico ou mensagem inspiradora. Juntos, podemos transformar vidas com o poder da fé. No Evangelho de São Mateus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos refletir um pouco sobre cada ponto dessa passagem. Esse é sem dúvida um dos ensinamentos mais profundos e desafiadores de Jesus. Esse versículo resume o chamado ao discipulado cristão e, sob uma perspectiva catequética, pode ser analisado em três partes principais: o convite ao seguimento de Cristo, o autossacrifício e o compromisso com a cruz. Primeiro, quem quiser vir após mim, ou o convite ao discipulado. Jesus inicia com um convite que é aberto a todos, mas com uma condição: a livre vontade. Não é uma imposição. A frase mostra que seguir Cristo é uma escolha pessoal e consciente, que exige uma decisão séria e definitiva. A expressão quem quiser evidencia o respeito de Deus pela liberdade humana. Seguir Jesus é uma resposta ao amor que Deus nos oferece.
O discipulado não é apenas uma adesão a uma filosofia de vida, mas um chamado a viver em comunhão com Cristo, reconhecendo-o como Mestre e Senhor. Este convite exige abertura de coração e disposição para renunciar ao egoísmo e caminhar conforme os passos de Jesus. Segundo, negue-se a si mesmo, ou a renúncia ao ego. A autonegação é um elemento central da vida cristã. Negar-se a si mesmo não significa desprezar quem somos, mas renunciar ao orgulho, aos desejos desordenados e à busca de uma vida centrada no próprio eu. A autonegação está no cerne do mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Mateus 22, de 37 a 39. Negar-se a si mesmo é desapegar-se do pecado e das tentações do mundo, para que Cristo ocupe o centro de nossa vida. Essa renúncia é necessária porque o pecado tende a nos colocar no trono de nossa existência, em vez de colocar Deus. A autonegação também implica humildade, reconhecer que nossa vontade deve estar subordinada à vontade de Deus, como Jesus fez no Getsemane, e não se faça a minha vontade, mas a tua, Lucas 22,42. Terceiro, tome a sua cruz, ou o compromisso com o sofrimento redentor. A cruz, símbolo do sofrimento, da rejeição e da morte, é apresentada por Jesus como um elemento essencial do discipulado. Mas para o cristão, a cruz também é símbolo de redenção e vitória. Tomar a cruz não significa procurar sofrimento, mas aceitar as dificuldades e sacrifícios inevitáveis da vida, confiando em Deus. A cruz é a expressão máxima do amor de Cristo por nós. Ele assumiu nossa cruz antes de nos pedir que carregássemos a nossa. Assim, tomar a cruz significa unir nossos sofrimentos aos de Cristo, oferecendo-os como participação no mistério da redenção. Sua cruz o indica que cada pessoa tem uma cruz específica de desafios, provações e sacrifícios que fazem parte do seu caminho de santidade. A cruz é também uma chamada ao amor sacrificial. Quem toma sua cruz reconhece que amar a Deus e ao próximo exige sacrifício, entrega e doação. Quarto, siga-me, ou a conformidade com Cristo. O seguimento de Jesus não é apenas um ato pontual, mas um compromisso contínuo e transformador. Seguir Cristo significa moldar a própria vida aos seus ensinamentos, conformar-se à sua vontade e perseverar até o fim. Seguir Jesus é imitar suas virtudes, humildade, mansidão, misericórdia e obediência ao Pai. O discipulado exige perseverança. Seguir Jesus não é apenas um momento de entusiasmo inicial, mas uma caminhada de fé que passa por desertos, montanhas e vales. O seguir o aponta para a promessa de ressurreição, ao carregar a cruz, também participaremos da glória da vida eterna, Romanos 8,17. Numa perspectiva catequética geral, este versículo expressa o núcleo da espiritualidade cristã, da configuração a Cristo. É uma pedagogia divina que ensina o cristão a trilhar o caminho do amor autêntico. A renúncia, a cruz e o seguimento formam uma dinâmica de transformação que nos afasta do egoísmo e nos conduz à santidade. Ótimo, mas como podemos ter essas aplicações de forma prática nas nossas vidas? Na vida cotidiana, negar-se a si mesmo pode significar renunciar a vaidades, vícios ou ao desejo de controlar tudo. É aprender a dizer o não ao pecado e o sim à vontade de Deus. No amor ao próximo, carregar a cruz implica suportar os desafios de amar o outro, mesmo quando isso exige paciência, perdão e sacrifício. Na oração, a cruz diária pode ser apresentada a Deus como oferta, unindo-se ao sacrifício de Cristo na Eucaristia. Seguir a Cristo, como descrito em Mateus 16, 24 é uma jornada de renúncia, sacrifício e amor. Esse versículo nos convida a abraçar a cruz com esperança, sabendo que, unidos a Cristo, não carregamos esse peso sozinhos. Pelo contrário, ele nos fortalece e nos conduz à vida eterna. Agora, para fecharmos nossa reflexão, vejamos o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o que é ser cristão católico. A frase do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1694 que diz: ser cristão significa seguir a Cristo, unir-se a Ele e participar de sua missão sacerdotal, profética e régia, sintetiza a identidade e a vocação cristã. Sob uma perspectiva catequética, essa definição revela o que significa ser discípulo de Cristo, destacando a comunhão com Ele e a participação ativa na missão que Ele confiou à Igreja. Vamos analisar esse ensinamento em seus elementos principais.
Seguir a Cristo é o ponto inicial e central da vida cristã. O discipulado implica uma decisão consciente de moldar a vida segundo os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Item o seguir implica ação contínua. O cristão não é um espectador, mas alguém que caminha com Jesus e age segundo sua palavra. Lucas 9,23. Item seguir a Cristo é ser configurado a Ele, conforme São Paulo escreveu, e não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. Item este chamado começa no batismo, onde o cristão é inserido no corpo de Cristo e inicia uma jornada de santidade. Unir-se a Ele, ou à comunhão com Cristo. A união com Cristo não é apenas simbólica, mas uma realidade espiritual e sacramental. O cristão se torna membro do corpo místico de Cristo e é chamado a viver em profunda comunhão com Ele. Item a vida sacramental, a união com Cristo se fortalece especialmente pela Eucaristia, onde participamos de seu corpo e sangue. A Eucaristia é chamada de o sacramento da unidade ou porque nos une a Cristo e entre nós. Catecismo parágrafo 1325. Item a vida de oração, por meio da oração, o cristão cultiva sua amizade e intimidade com Jesus, unindo-se à sua vontade e missão. Item a conformidade moral, unir-se a Cristo significa também viver segundo seus mandamentos e ensinamentos. O cristão busca refletir Cristo em sua conduta diária, João 15, 4 e 5. Participar de sua missão sacerdotal, profética e régia, o papel do cristão na missão de Cristo. Pelo batismo, todos os cristãos são incorporados à missão de Cristo como sacerdote, profeta e rei. Esta tríplice função é uma participação na própria identidade e missão de Jesus. Quais as aplicações práticas de tudo isso que vimos hoje? Na vida pessoal. Item buscar a união com Cristo por meio da oração diária, leitura da Palavra de Deus e participação nos sacramentos. Item oferecer sacrifícios diários como parte do sacerdócio comum dos fiéis. Na comunidade. Item participar ativamente da missão da Igreja, evangelizando e servindo os irmãos. Item defender a fé católica com caridade e firmeza. Na sociedade. Item agir como fermento no mundo, promovendo os valores do Evangelho em todas as esferas da vida. Então podemos concluir que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1694, ser cristão é mais do que um título, é um compromisso de seguir Jesus em todas as dimensões da vida. Este chamado nos insere no mistério da salvação e nos torna participantes da missão de Cristo. A tríplice missão sacerdotal, profética e régia não é apenas uma honra, mas uma responsabilidade. Por meio dela, o cristão é chamado a transformar o mundo à luz do reino de Deus, sempre em comunhão com Cristo e sua Igreja. Ser cristão é: item amar e confiar em Deus. Item viver em comunhão com a Igreja. Item buscar a santidade em todas as coisas. Item ser missionário, levando Cristo aos outros. Item testemunhar o Evangelho com ações e palavras. Item participar dos sacramentos e da vida de oração.